Olá, caríssimos amigos, eu sou o Sérgio Godinho, essa é mais uma vez a nossa Hora dos Mercs. Para hoje trazemos algumas pinceladas sobre o que foi ontem a conferência, webinar, na verdade, produzido pelo Centro de Estudos e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, o grande Centro de Estudos e Políticas Públicas, que tem estado a dar cartas na produção de diferentes e diversos conteúdos sobre matéria de produção legislativa e não só, na discussão multidisciplinar, interdisciplinar do direito, nas suas mais amplas vertentes. Ontem, a semelhança dos outros webinars que tem estado a realizar, abordou também mais um tema, no caso sobre direito fundiário, e de modo muito transversal, olhando para a questão técnica ou jurídica, no que respeita à aplicação, no que respeita à produção legislativa e também perspectivas futuras, né, no que tange a propostas de leis ou propostas de alteração legislativa e também naquilo que é a sua aplicação prática com o concurso de um palestrante, arquiteto e com créditos e bastante experiência já no mercado. No entanto, tivemos também o privilégio de ontem, mais uma vez, ouvir o Dr. Eduardo Mendes Simba, que é docente dessa mesma faculdade, no caso a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, abordando na parte da sua dissertação outros temas ou outros subtemas, dentre eles a resolução de conflitos que decorrem do uso e do direitos sobre a terra. E na dissertação do Dr. Eduardo Mendes Simba chamou-nos a atenção alguns aspectos que nós aqui queríamos trazer também como subsídios, uma vez que, dada a exiguidade do tempo, não foi possível diretamente entrarmos e participarmos e colocar essas nossas sugestões, colocar esses nossos aportes para melhorar, para engrandecer, para contribuir naquilo que é a reforma do direito e a perspectiva de análise e discussão desses mesmos temas. No entanto, o que nós queríamos fazer nota é no seguinte: primeiro, o facto de insistentemente ainda se olhar para os métodos adequados de resolução de conflitos como meramente alternativos. De facto, se percebe o porquê que muita gente e muitos técnicos do direito ainda assim o dizem. De facto, os mercs fizeram um caminho difícil, mas que conseguiram transpor de facto essa barreira de serem vistos apenas como alternativas a um método principal. Hoje eles não são assim. Eles são tão principais, tão adequados quanto o método judicial e, como temos estado a dizer e nos nossos webinars anteriores e vídeos que podem ser consultados na página do Camacel, se podem encontrar fundamentos mais do que bastante em como, quer no ponto de vista histórico, quer no ponto de vista da eficácia e eficiência, em grande medida, a mediação, a conciliação e até a arbitragem não ficam aquém do método judicial, muito pelo contrário, ficam além do método judicial. Então, não podemos olhar para estes critérios como sendo critérios de aferição de quem sucede e de quem antecede. Ela é uma aferição que tem que ser feita com base nas circunstâncias e, no caso concreto, olhando fundamentalmente para as disposições imperativas da lei que reservam ou não a resolução deste ou daquele conflito por este ou aquele método, ou pelo interesse que as partes manifestam em dado momento e que subsiste e interessa fundamentalmente no momento da escolha do método a aplicar ou do método a escolher, convencionalmente ou não, nos casos em que é possível, de facto, que de outro modo, seja sem uma convenção prévia das partes ou a posterior assistência do conflito. No caso, estaríamos a dizer de uma cláusula compromissória, de um compromisso, as partes optarem ou escolherem a via de resolução. Então, entendemos que, de facto, temos que deixar de abraçar essa tecnologia por ela ser depreciativa, de certo modo. Mas também entendemos que ela decorre de um vício, de um outro vício. Vício esse que tem de ser combatido,
que é o facto de, nas faculdades de Direito, apenas ensinar-se a via judicial como via única ou como via principal de resolução de conflitos. De facto, aí está o vício, ou a grande origem do vício. E é isso que tem de ser combatido também. Não é só a via judicial. Aliás, dito de outro modo e de forma mais concreta, nas faculdades de Direito, pelo menos no nosso caso em particular, em mais de 89% só se ensina a via judicial de resolução de conflitos. Não se ensinam outras. Logo, não tem como, de facto, não termos as nossas mentes formatadas nesse sentido e que já vimos que é errado. Há, inclusive, consagração constitucional que olha para os métodos adequados de resolução de conflitos do mesmo modo como o exercício da função jurisdicional e não do modo depreciativo como uma alternativa ou como um método secundário ou como uma justiça de segunda, como chamou também um grande professor brasileiro, um grande professor português a quando da realização de uma conferência, de uma das edições da Conferência Internacional de Arbitragem de Lisboa. Outro tema, outro ponto que queríamos também aqui chamar a atenção, e aqui concordando de facto com o que foi dito também nessa palestra, é de facto a necessidade de nós engrandecemos a nossa cultura jurídica. É necessário, de facto, que a cultura jurídica seja mais robusta, seja mais divulgada, seja mais cultivada para o pleonasmo, para que de facto possamos atender com qualidade e olhar para aqueles que são os nossos direitos e saber reivindicá-los. Dentre eles, de facto, também a possibilidade de escolhermos a via adequada de resolução de conflitos, porque entendemos que, de facto, nenhuma via é melhor do que aquela que as próprias partes optarem ou aquela que, do ponto de vista objetivo e olhando para razões de ordem pública ou outras de interesse público, tenha o legislador eleito uma ou outra via para a resolução de determinados conflitos, mas que, no entanto, ainda assim, independentemente da via o método a ser usado para a resolução de determinado conflito sobre a terra, é necessário que as partes saibam como estar e como resolver exatamente esses conflitos, aportando aqueles que são os argumentos de razão para fazer valer os seus direitos e os seus interesses legítimos. No entanto, se coloca aqui também uma outra questão em que foi apontada como sendo um dos problemas, um dos constrangimentos que a lei de terra e a matéria relativamente a direitos fundiários, no geral, se coloca no que respeita à resolução de conflitos. Ou seja, é permitido, sim, como não podia deixar de ser, não é? A resolução pela via judicial, embora se tenha aqui também defendido que a via principal, a via primordial, ou se devia privilegiar a via judicial, não defendemos isso, até porque são mais do que conhecidas as dificuldades que os tribunais angolanos, que a economia angolana tem para poder dar resposta e resposta adequada, atempada e com a qualidade de vida aos conflitos que se colocam, e olhar com privilégio para a via judicial não é olhar para a justiça, nem olhar para a melhor forma de resolução de conflitos. De facto, a melhor forma de resolução de conflitos deve resultar daquilo que as próprias partes, fora as situações que já aqui elencamos, não é, possam escolher, possam optar em razão da situação concreta que se levantar ou que do caso sobre júdice. No entanto, foi aqui levantado como problema, ou foi ali levantado no webinar, como problema para a resolução de conflitos pelas vias adequadas de resolução de conflitos ou extrajudiciais de resolução de conflitos, a questão da procedência obrigatória da mediação ou conciliação, e uma outra situação que também se levantou foi, e aqui no sentido positivo, pelo menos foi a nota com que ficamos, da indicação do mediador ou do conciliador pelo provedor de justiça. E a nota de realce que foi feita também é de que, de facto, devia resultar de uma escolha facultativa das partes e não de uma imposição à escolha da mediação ou conciliação, porquanto entende o preletor que, de facto, acaba por limitar, de certo modo, pelo menos fica implícito, limitar o acesso à justiça, uma vez que também defende, de facto, ao privilégio das vias judiciais. Então, fazemos aqui esse link e a conclusão que tiramos é esta, podendo, de facto, estar errado aqui, dando o benefício da dúvida ao autor
no caso o Dr. Eduardo Mendes Simba, nosso amigo, nosso colega, nosso companheiro de carteira. Mas aqui as notas são as seguintes, muito breves e concretas. A precedência obrigatória e, no caso vertente, tratando-se de conflitos de terra, nós temos que olhar não só para a questão, para a norma, mas olhar para o rácio dessa mesma norma. É cultural em África, e não é só uma questão que se coloca com o caso angolano, é cultural em África as questões que se prendem com conflitos da terra têm uma incidência tradicional muito grande, uma incidência cultural muito grande, que tem que ver com os usos, tem que ver com os costumes de determinado local, e aqui da questão da posse da terra, quer para a agricultura, quer para outros fins que se colocam a nível econômico. Entendemos também que por essa razão é que há este respeito constitucionalmente estabelecido pela propriedade da terra a nível das comunidades. Não é um direito fundiário estabelecido e respeitado para as comunidades, já naquela altura, quando constitucionalmente a propriedade da terra era única e exclusiva do Estado. Então, nós entendemos que por força disso, de facto, é que se levanta essa questão da primazia não diria, da necessidade de olhar para a mediação e para a conciliação, seja para as vias autocompositivas de resolução de conflitos, com algum cuidado, com alguma atenção, por um lado. Por outro lado, também, porque é necessário, de facto, promover, como dissemos no início, outras vias de resolução de conflitos, considerando que muitas vezes os tribunais ou não estão acessíveis ou geograficamente não estão acessíveis tecnicamente e geograficamente, ou seja, não existem em determinadas comunidades ou circunscrições, tecnicamente porque não têm o expertismo para poder atender com a devida qualidade e eficácia a resolução de determinados conflitos, por não perceberem, por o direito positivo não acolher e por juízes e outros funcionários judiciais não poderem olhar com a atenção e o cuidado que aquelas partes, muitas vezes, que intervêm em determinado conflito, mormente aqui de conflitos fundiários a nível das comunidades rurais, poderem atender à questão da terra, como estas mesmas comunidades olham e como elas sentem que, de facto, se poderá fazer a devida justiça. De facto, aqui entendemos que a mediação e a conciliação permitem de facto, dar uma maior abertura para que uma solução adequada, justa e que seja aceita diretamente por essas comunidades como sendo uma solução eficaz, possa de facto ter lugar. Mas ainda, no respeito que se dá às comunidades para que possam elas próprias resolver esses conflitos por via das autoridades tradicionais e outras com poderes e influência para o efeito, demonstra de facto a ratio dessa norma. Ou seja, não só do ponto de vista da divulgação e da promoção de outras vias de resolução de conflito, mas também olhando em concreto para a sociologia jurídica e perceber, estudar aquelas que são as realidades dessas mesmas comunidades e aí privilegiar formas de resolução de conflitos que de facto tragam paz social, não só a aplicação do direito positivado como tal, mas de facto olhar para aquilo que de facto, que efetivamente vá resolver ou possa ser tida pelas partes, quer a que venha a ganhar, quer a que venha a perder, que de facto se fez a devida a justiça, não é? Porque de facto o ideal de justiça, mais do que ser uma letra da lei, é de facto o sentimento que a determinada comunidade social entende, percebe e aceita como sendo o justo, como sendo o certo. Então nós entendemos que de facto aí está essa grande mais-valia, essa grande premissa. Ora, há aqui um ponto visto como positivo que para nós é absolutamente negativo, que é o facto do mediador e o conciliador serem nomeados pelo provedor de justiça. Ora, se nós estamos a falar de um método autocompositivo, é necessário que para que as pessoas percebam e aceitem essa resolução como sua,
essa solução como sua, autocompositiva no caso, que também aqueles que vão resolver esses conflitos sejam indicados por essas pessoas. Resolver é uma forma de dizer, porque de facto o mediador e conciliador como tal, fazendo mediação e conciliação, como tecnicamente são considerados esses dois institutos, não resolvem o problema. Facilitam, aproximam, ajudam na resolução desses conflitos, mas não são eles que resolvem os conflitos. Quem resolvem são as partes. E um dos elementos para a resolução desse conflito passa exatamente pela escolha do mediador, que é uma escolha que tem que ser feita pelas partes, necessariamente pelas partes, salvo em situações em que não há consenso entre as partes e, de facto, haja necessidade de ser indicado por um terceiro, no caso uma entidade nomeadora, um mediador, um conciliador para a resolução daquele conflito e submetido também ao escrutínio das partes em todo ou em parte desta nomeação para que possam saber em dado momento se de facto há ou não alguma objeção que se possa colocar relativamente ao mediador ou conciliador indicado, uma vez que se podem aqui levantar sim conflitos e situações que se prendem com imparcialidade, isenção ou independência desse mediador indicado. Então, para que essa solução possa ser aceita e uma das ferramentas necessárias para que essa solução de facto ganhe ou logre os melhores êxitos na mediação e na conciliação é a figura do mediador. E isto se vai reverter, se vai vislumbrar no modo como esse profissional vai atuar, no modo como essa pessoa vai atuar e na forma como ele vai ser aceito pelos mediandos. Então é necessário e é importante que de facto essa pessoa seja isenta, seja uma pessoa capaz de resolver esses conflitos e mais, que seja da confiança das partes, quer elas nomeiem diretamente essa pessoa, do mediador ou dos mediadores, que pode ser um colégio de mediadores, ou então indicada por um terceiro imparcial e que de facto essa indicação recaia por pessoas ou pessoa que de facto possa conferir essa imparcialidade, essa isenção e que as partes aceitem de facto como alguém que vai facilitar o diálogo, que vai facilitar a resolução do conflito. Então, esses são os aportes que nós queremos trazer exatamente para deitar por terra essa opção legislativa que entendemos ser negativa, não ser de acolher e que exige naturalmente que haja essa alteração nesse sentido, porque de outro modo pode-se inquinar aqui de facto o procedimento de mediação não logrando êxitos. E como temos estado a dizer, em grande medida o procedimento de mediação, de conciliação e de arbitragem não tem ganho da parte dos seus das pessoas que procuram essas mesmas vias de resolução de conflitos, os êxitos que se esperam e muitas vezes com expectativas goradas pelo facto dos procedimentos de mediação, conciliação e arbitragem estarem muito mal gizados, sejam regulamentos de centros de arbitragem ou de mediação, sejam aqueles que resultam da lei, da forma como o nosso legislador entendeu de facto consagrá-los. E está aqui mais uma prova que, no nosso ponto de vista, é inequívoca. A nomeação imposta, feita pelo provedor de justiça de forma direta, de facto inquina e à partida o procedimento de mediação, porque levanta esses vícios que de facto não podem existir. Aliás, a lei de mediação e conciliação de facto vem noutro sentido, pelo que, sendo ela lei especial, entendo eu que, aplicando-se ao procedimento de mediação, deverá afastar aquilo que resulta da lei do ordenamento do território ou outra que disponha sobre esta forma de resolução de conflitos nos termos em que venha a distanciar-se daquele que é o espírito do legislador nessa lei nova, daquela que é a análise global que se pode fazer a nível do ordenamento jurídico, análise sistemática global que se pode fazer a nível do ordenamento jurídico. Então, esta é a nossa opinião, esse é o nosso aporte. Bem-haja ao Centro de Estudos e Pesquisas Públicas da Faculdade de Direito no Estado Agostinho Neto, bem-haja a todos os preletores que estiveram ontem e muito bem no painel, muito bem formado e dirigido pelo professor Carlos Teixeira. Então, até a próxima. Esse foi o nosso Carmaciel News. Fique conosco, acompanhe os nossos áudios, acompanhe os nossos vídeos, dê um like, ajuda a nossa página a crescer, faça o seu comentário e ajude-nos de facto a trazer temas mais pertinentes
para que a nossa cultura arbitral de mediação e de conciliação possa de facto crescer, e olhando obviamente também pelo método judicial, porque todos eles, no nosso ponto de vista, compõem os métodos adequados de resolução de conflitos. Obrigado e até a próxima.